Olá, pessoal. Eu sou a Márcia Cristina, autora dos livros Ética no Ambiente de Trabalho e Conduta Ética e Sustentabilidade Empresarial. E hoje a gente vai conversar sobre risco do negócio, risco operacional. Gestores de empresas de todos os tamanhos costumam adotar medidas para prevenção desses riscos. Mesmo o microempresário ou o empreendedor individual que não tenha controle operacional do seu negócio pode, de repente, perceber que não tem mais como manter a viabilidade daquele empreendimento. Além de cuidar da qualidade do produto ou serviço, é fundamental estabelecer o preço certo e controlar custos e fluxo de caixa. Isso é básico. Mas já parou para pensar nos riscos adicionais? Tem seguro contra incêndio e acidentes pessoais? Melhor não contar apenas com a sorte. É ou não é? Ok, Márcia, mas o que isso tem a ver com conduta ética no ambiente de trabalho? Pois é, né? São os riscos. Foi para neutralizar os riscos que as grandes empresas criaram as áreas de compliance, que é aquele pessoal que fica no controle da execução das rotinas do trabalho, ou seja, controle que cada pessoa faz, para ter certeza que todos estão trabalhando corretamente e, assim, evitar problemas com clientes, com ações judiciais ou com os órgãos de fiscalização, por exemplo, além de inibir fraudes, desvios e outras artimanhas de gente do mal. As boas áreas de compliance cuidam, inclusive, da ética empresarial. Afinal, negócios realizados dentro dos conformes faz com que a empresa seja vista como confiável e apta a ser contratada em concorrências. Ocorre que a grande maioria das empresas só está preocupada em parecer ética e não perde tempo em estimular a conduta ética dos seus colaboradores, sendo que as decisões antiéticas são uma enorme fonte de risco, além de tornar hostil, insuportável, doente o ambiente de trabalho. São situações que, na maioria das vezes, passa despercebida pelos controles da área de compliance. Sabe aquela história de que quando uma nova funcionalidade de segurança é implantada em um sistema, logo em seguida vai ter gente que descobre um jeito de burlar o sistema? Da mesma forma que tem muita gente que se dedica a estudar as leis e até se torna advogado para, no lugar de contribuir com a aplicação da lei, procura encontrar as brechas da lei e, assim, orientar clientes, ou ele mesmo agir, de forma ilegal, sem precisar responder pelos seus atos equivocados ou até criminosos. A mesma coisa acontece dentro das empresas. Vou dar um exemplo. Imagina um gestor bem vaidoso, que precisa escolher entre dois projetos a serem implantados pela sua equipe. Um deles vai aumentar a produtividade ou a rentabilidade da empresa, o que é muito interessante. Mas é aquele tipo de serviço que ninguém nota muito, sabe? Sabe o prefeito que instala encanamento subterrâneo e acaba com inundações, mas depois que as obras terminam, ninguém mais nem dá valor, não lembra mais quem foi que fez aquilo? Pois é mais ou menos a mesma coisa, dá para comparar. Por outro lado, esse mesmo gestor tem a opção de executar outro projeto muito mais dispendioso e não exatamente necessário, sabe? Tipo, alterar todo o layout imobiliário das lojas ou escritórios da empresa. Um luxo que vai agradar a todos, vai custar rios de dinheiro e vai deixar quem executou em evidência diante de toda a organização. O gestor que é ético, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o primeiro projeto, né? Que não vai gastar muito e vai dar resultado para a empresa. Já aquele que está preocupado com o marketing pessoal, obviamente, vai optar pelo segundo projeto e ficar conhecido
dentro e fora da empresa, cheio de prestígio. É esse tipo de pessoa antiética, mas não obrigatoriamente desonesta, que representa um grave risco para as empresas. Movidas pela vaidade, pela ganância, pelo egoísmo e pela ambição de conseguir projeção, esse tipo de gente é a mesma capaz de atormentar a vida de colegas, tornando o ambiente de trabalho um lugar insuportável e favorece o surgimento de doenças emocionais, desequilíbrios, né, até mentais, como, por exemplo, a síndrome de burnout que eu venho falando. Pessoas assim, quando alcançam posições de destaque e se tornam líderes, continuam mantendo um comportamento inadequado. E é isso que alimenta o círculo vicioso, porque só os mais fortes e menos éticos costumam vencer. É um péssimo exemplo. E qual é a única forma de combater esse risco? Eu não tenho dúvida de que é o caminho do investimento na criação da consciência ética. Nossa, parece muito complicado. Como é que se consegue mudar a cabeça das pessoas? Bem, pode ser por amor ou pela dor. Por amor é com um programa educacional, isso mesmo, cursos, palestras, dinâmicas de grupo, com campanhas de endomarketing. Nos pequenos negócios, tem muita palestra online aí que as minhas mesmas, né, que dão uma força nisso aí. Nessa etapa, todos precisam ser informados do que a empresa considera correto e quais os tipos de conduta que serão aceitas ou não. É muito importante, é ético que todos saibam o que não será aceito. E é fundamental, é necessário o total apoio da direção da empresa e o comprometimento de todos os gestores, que não só terão de passar a seguir o código de ética da empresa à risca, mas também controlar a conduta de suas equipes. Pela dor, reaplicando uma política de consequência séria, ou seja, já foi alertado, já participou de cursos, já assistiu palestras, já sabe que pode sofrer punições e continua agindo da forma errada, então tem que ser punido, seja com uma advertência ou com uma perda de cargo remunerado, perda de vantagens ou outras, incluindo a demissão. Bye, bye. Detalhe, essa regra tem que servir para todos os níveis hierárquicos, incluindo a direção da empresa. Importante lembrar que, ao verem um colega respondendo por seus maus atos, muitos vão aprender uma importante lição sobre o que não fazer. Vão perceber que os gestores estão falando sério e dispostos a aplicar a política de consequências, que, obviamente, tem que ser previamente divulgada, juntamente com o Código de Ética. Hoje em dia, o que a gente percebe é que as empresas estão preocupadas com os resultados que cada profissional apresenta, sem se interessar em saber como ele ou ela alcançou os bons resultados, nem como trata a sua equipe ou como é o ambiente, né, naquela área onde a pessoa trabalha. É por isso que quando aparece uma doida, que nem eu, falando na implantação de um programa educacional para o desenvolvimento da consciência ética, e digo que o primeiro passo é cobrar o exemplo de conduta da liderança, misteriosamente o interesse dos gestores desaparece. Por que será, né? Por que será? Imagina um diretor ter que tirar o código de ética empoeirado lá de dentro, de cima do armário, e torná-lo fonte de consulta e inspiração para as suas decisões. Imagina tendo que promover o mais qualificado e não o predileto. Ter que cumprir o horário de almoço e não faltar ao serviço sem uma razão verdadeira e aceita pela empresa para todo mundo. Ou seja,
fazer exatamente o que exige dos comandados. Pensa, ter que olhar nos olhos do melhor vendedor da equipe e dizer que os resultados dele não vão contar porque ele invadiu a área do colega ou porque fez vendas que geraram reclamações e devoluções. Imagina ter que demitir um gerente por assédio moral ou sexual e perder o volume de negócios que esse gerente proporcionava. Imagina só aquele gestor acomodado, né? Só sabe mandar e cobrar, tendo o desgaste de assumir responsabilidades por decisões que não deram certo, ou ter que questionar colegas queridos por relatórios claramente manipulados, orçamentos superestimados, critérios sem transparência ou bons projetos engavetados, simplesmente porque daria muito trabalho, né, fazer aquilo. É muito difícil mudar essa mentalidade. Melhor deixar como está, né? Aí deixa como está e vai apagando os incêndios. Aí um dia dá uma encrenca grande à empresa, ó. Tem um prejuízo tão grande que termina. E não faltam exemplos disso, viu? Não faltam. É só pesquisar um pouquinho que encontra. Nos meus livros, eu falo sobre isso, principalmente no Conduta Ética e Sustentabilidade Empresarial. A questão é que, enquanto as empresas não cuidarem de melhorar a qualidade do ambiente de trabalho, todos esses riscos vão continuar sugando a lucratividade. São custos invisíveis aos controles financeiros. É um valor que não existe, né? Porque a pessoa deixou de fazer ou passou por debaixo dos panos. Não está registrado em lugar nenhum. Apenas deixaram de gerar resultados. Consegue entender o alcance disso? É fundamental entender que a forma como a empresa trabalha as questões éticas é determinante para direcionar a forma como seus empregados vão se comportar. É questão de cultura mesmo. Insisto, é fundamental. Repito, de novo essa palavra, porque é tudo muito importante. Que as lideranças sejam as primeiras a serem conscientizadas. Afinal, elas são um exemplo de conduta para as suas equipes e para as futuras gerações. Qualquer pessoa que entra numa empresa e quer crescer, ela observa o comportamento de quem? Do líder. Ah, bom, se ele age assim e ele está lá naquela posição, se eu fizer da mesma maneira, eu vou chegar lá também. É o exemplo, gente, é o exemplo. É ingenuidade acreditar que um programa de educação pode criar a consciência ética em todas as pessoas. Não vai. Tem gente que não consegue desenvolver empatia e só age na defesa de seus interesses. Aí tem que ver o que vai fazer com essa pessoa. Mas, certamente, um programa desse vai melhorar a forma como a maioria passa a identificar um dilema ético, coisa que muita gente sequer sabe perceber quando está diante de um. Só pensa no que é mais interessante para ela mesma. A tendência é que as pessoas adotem o padrão de conduta que percebem no ambiente. Quando sabem que uma atitude, caso descoberta, terá uma consequência desagradável, a possibilidade de seguir o exemplo desastroso, né, fica bem reduzida. O mundo está mudando. Devagar, mas está mudando. Na verdade, o mundo está evoluindo. O ambiente dentro das empresas tornou-se tão insuportável que o número de demissões espontâneas vem aumentando de forma expressiva. Tem muita gente assustada com isso. As pessoas estão preferindo desenvolver atividades autônomas do que se sujeitar a viver em estado de estresse permanente, sofrendo injustiças em troca de salários insatisfatórios. É um quadro complicado, mas tem jeito. É só ter um programa permanente. Não é para fazer um pouquinho agora e depois abandonar. É uma situação que tem que ser feita sempre. Então, queridos gestores e empresários, investir na melhoria do ambiente de trabalho vai se tornar, sim, questão de sobrevivência das empresas. Gostou? Você acha que tem gente que precisa ouvir isso? Compartilha, curte, comenta
e se inscreve no meu canal lá do YouTube, ok? Tchau, pessoal!